Oi, gente, boa tarde. Essa daqui seria a aula. Peraí, deixa eu. A aula 37. ah, e eu vou falar de alguns. Oh, tá feia a letra hoje, hein? Alguns testes para proporções. Perdão. É, deixa eu. Então, se. Bom, o primeiro teste é o mais simples, né? Se x1, x2, xn são I e D Bernoulli com parâmetro θ, e eu vou escrever Bernoulli P durante algumas vezes, eu estou usando a anotação no meu caderno aqui nas minhas anotações, está tudo bagunçado, mas enfim, θ quando é desconhecido. Então, se você tem uma amostra de sim ou não, uma pesquisa de opinião, um teste de controle de qualidade, então, é, o que a gente pode fazer? Então, a hipótese H0, que θ é igual a um valor fixo conhecido, pode ser 50%, se você estiver falando de uma pesquisa de opinião ou coisa assim, ou se é um controle de qualidade, você quer, na verdade, esse cara abaixo. Aqui pode ser menor ou igual ou diferente, eu vou fazer diferente só para por qualquer razão. Tem estatística do teste, só escrever aqui, assintótico, tem que saber que isso daqui só vale se a sua amostra é grande o bastante, e θ precisa ser diferente de 0 a 1, ou seja, θ não pode estar na fronteira. O seu espaço paramétrico aqui tem que ser um aberto. Deixa eu fazer em outra cor, né? θ tem que estar no 0 ou 1 aberto. A gente não inclui o fecho, né? Mas nesse caso, você vai usar o fato de que Z, que é a soma desses caras, menos θ, zero, dividido pela raiz de θ zero, 1 menos θ zero, sobre n, né? Esse n está dentro da raiz. Bom, isso daqui, se H0 é verdadeira, vai ter distribuição normal padrão. Tá? Deixa eu escrever isso daqui melhor. Então, é um procedimento assintótico, eu preciso que a minha amostra seja grande o bastante, né? Aqui vocês têm que lembrar que se y for igual à soma de xj, então y tem distribuição binomial nθ, e eu queria fazer isso uma anotação, então deixa eu pintar de azul aqui. Opa, azul. É, E isso para o teste univariado é relativamente simples. O único ah, ponto importante aqui é que θ zero ele é determinado por H0, ou seja, a variância também é determinada pela hipótese nula. Então você não faz. Aqui a gente não tem aquele risco que eu falei de você observar zero respostas ou n respostas 1 e a variância ser degenerada. Né? Aqui, como você está
impondo a si mesmo que você não vai testar a hipótese de que a variância seja zero, de que a variância seja um, embora esses testes existam, ele não é muito fácil fazer. Uh, a gente vai impor isso e daí a gente não vai sofrer esse tipo de dor de cabeça. Tá? Então é só usar o valor imposto pela hipótese nula aqui. Então essa parte eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é nada diferente do que a gente já viu no TST para normal. O que vocês não podem fazer também, e que é importante, é justamente confundir isso com o teste T. Né? O teste T ficou com esse nome, mas a gente não pode usar nunca usar distribuição T. Lembra que a T é para quando o numerador é normal. Você precisa que N seja muito grande e a T ela serve para quando a sua amostra é pequena. Né? Ela é mais útil quando a amostra é pequena, ela é equivalente ao normal quando a amostra é grande, mas a aproximação da binomial, perdão, você precisa que a amostra seja grande. Aqui é um caso. Aqui tem um caso um pouco mais complicado. Se x1, x2, xn forem I e D Bernoulli. Opa. Θ e y1, y2, ym e d Bernoulli gama, então ah, com xi independente ou Cristo, independente de yj para todo ij, indo de uma Tn, ij indo de uma Tm, então se eu quiser testar a hipótese de que esses dois caras têm a mesma probabilidade, isso é um pouquinho mais complicado e eu já vou mostrar por quê. Pode ser testada da seguinte maneira: Z igual a x barra menos y barra, ou y barra menos x barra, tanto faz, menos θ menos gama. E isso daqui, se você dividir, você precisa dividir por alguma coisa que seja função da variância desses caras, né? Mas lembra que aqui a variância de x barra menos y barra, como eles são independentes, é simplesmente a variância de x barra mais a variância de y barra, né? Só muda o sinal ali. Então isso daqui vai ser θ 1 menos θ mais gama 1 menos gama. Mas aí vem a questão. Se eu tenho essa hipótese nula, que θ é igual a gama, mas eles podem ser qualquer coisa, que valores usar aqui? Bom, você pode fazer um estimador de plugin, alguma coisa do gênero, né? Opa, perdão, eu esqueci o WhatsApp aberto no computador, deixa eu fechar. Ok. Aqui, sob a hipótese nula, o que eu posso fazer é algum tipo de procedimento de plugin. Esse cara não é necessariamente o ideal, mas eu vou fazer aqui sob H0. Eu posso definir
Bom, sobre H0 esses caras do numerador são iguais, então eu só tenho x barra menos y barra aqui. E o numerador eu posso definir um θ barra, eu chamei de θ barra, não sei se é a melhor notação. Θ barra vezes 1 θ barra. E aqui eu boto 1 sobre n mais 1 sobre m raiz, né? Porque eu estou usando, na verdade, um θ barra seria hum, seria alguma coisa como nx barra. Seria uma variância comum, né? Mas aqui, de novo, eu estou sempre usando o fato de que se n for grande o suficiente, ah, isso daqui peraí, deixa eu fazer assim. Se n for grande o suficiente, ah, isso daqui vai convergir para uma normal, né? Mas não é o cenário ideal. Isso daqui, na verdade, vai ter uma dificuldade de generalizar, né? Aqui a gente está comparando duas populações. Se a gente quiser comparar várias, na verdade tem um jeito mais fácil, um jeito mais elegante e mais coeso, que é usando a distribuição multinomial, né? Ah, então deixa eu descer um pouco a tela aqui. Porém, é mais adequado usar a distribuição multinomial. Por que, que bom, eu vou argumentar por que, que é mais adequado, na verdade eu vou mostrar, eu vou fazer uma breve revisão do que é a distribuição multinomial, uh, mas o contexto aqui, bom, eu vou usar o contexto de amostras de entrevistas políticas, que é o assunto do momento. Deixa eu só responder uma mensagem aqui, um instante, como que eu pauso? Ok, perdão, vamos lá. Distribuição multinomial. Se vocês não lembram, a distribuição multinomial é um vetor, né? A distribuição multinomial é um vetor. Deixa eu ser um pouco mais formal, né? Então aqui vou dizer x1, xc com distribuição, distribuição multinomial são um vetor aleatório com massa conjunta perdão, antes de escrever da massa, vamos falar assim, com parâmetros n, obviamente, o tamanho da amostra, θ1, θ2, blá blá blá, θc. Então eu tenho C categorias. Toma cuidado que aqui o livro usa K mais 1, tá? Eu prefiro usar C porque eu acho mais fácil. E eu uso uma parametrização um pouquinho diferente do livro também, mas que também é mais fácil. Então x1 até xt é um vetor com distribuição multinomial, com parâmetros n e θ1 até tal, e função massa dada por probabilidade de x1 igual a x1, reticências. Opa, aqui é o x, c
igual a xc, ou seja, a probabilidade de tantos caras, vamos supor que você tenha 7 candidatos, tem um cara que vota no Lula, tem um cara que vota no Flávio, tem um cara que vota no Zema, tem um cara que vota no outro lá, esqueci o nome, 7 candidatos, ou 8, ou 10, tanto faz. Então a probabilidade de uma configuração, e o que diz que não volta, não sabe, não opinaram, também são categorias. Se você entrevista 2.000 pessoas, a probabilidade de uma configuração onde tantas pessoas vão votar no Lula, tantas pessoas vão votar no Flávio, tantas pessoas vão votar no outro cara, ela tem função massa dada por essa fórmula aqui. Deixa eu tentar escrever. É N fatorial, x1 fatorial, x2 fatorial, até xc fatorial. E isso daqui é uma generalização do binômio para múltiplas categorias. Indicadora. Tem várias indicadoras aqui que são importantes. A primeira é que o número de pessoas que responderam à amostra é ao todo n, e que a probabilidade de uma pessoa da primeira categoria, da segunda até a última, isso daqui é igual a 1. Mas considerando essas duas identidades aqui, o resto é simples, porque aí se trata simplesmente de um produtório de J de 1 até C de θJ elevado a xj. Tá bom? Aqui eu não coloquei, mas também tem indicadora de 0 até n do xj. Ou seja, é só para dizer que, bom, na verdade você poderia botar o primeiro sendo negativo e aí o outro poderia ser n mais 1. Então, esses casos a gente não quer. Então, é uma distribuição discreta, você entrevista 2.000 pessoas, entre 0 e 2.000 podem votar no candidato A, entre 0 e 2.000 podem votar no candidato B, mas se uma votar no candidato A, então entre 0 e 1.999 podem votar no candidato B. Tá? É o que essa indicadora aqui representa. Essa indicadora é o X da questão, é ela que faz com que os dados não sejam simplesmente independentes, apesar de ter um produto aqui. Esse produto não é sinônimo de independência, porque a gente tem aquele termo ali. Tá? Então, deixa eu colocar mais umas páginas aqui e vamos ver quantos que a gente vai precisar. E eu vou mostrar que a binomial tem essas propriedades. A primeira coisa é note. A gente vai usar que a somatória de x1 igual a 0 até n, x2 igual a 0 até n, xc igual a 0 até n, dessa probabilidade, isso daqui é 1. Tá? Isso é uma função massa de probabilidade. Não é difícil mostrar que essa somatória é 1. Parece difícil, mas na verdade o que você vai fazer você vai ter sempre que estar manipulando esse termo aqui para ele complementar e no fim da coisa as somatórias vão reduzindo até chegar simplesmente numa soma que parece a binomial. E daí você usa a propriedade do teorema do binomial que a gente provou no curso, né? Provou no. Deixa eu. Tá, eu estou escrevendo no cabeçalho da coisa. Assim fica melhor. Tá? Então eu vou usar essa propriedade para derivar outras propriedades da binomial. Deixa eu tentar manter a massa aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Primeiro, imagina que eu pego um termo arbitrário ali, xj, e a massa desse cara aqui, né, perdão, a esperança desse cara, a esperança de uma das coordenadas do ficou um pedaço do P ali. Deixa eu ver. Tá bom. É exatamente xj vezes isso daqui. Lembra que a somatória de uma função. Perdão, se você tem a esperança. Deixa eu botar aqui em cima no canto da página. Né, a esperança de uma função multivariada de x1 até xc é simplesmente a soma
de todos os termos, G de x1, xc, P de x1, xc, né? Então, aqui é uma somatória em x1 e aqui é uma somatória em xc. E eu vou deixar essa notação genérica aqui, mas vocês não façam isso na prova, tá, gente? Aqui eu estou escrevendo assim porque é uma abstração, mas quando vocês... Bom, eu não vou conseguir fazer uma curva bonitinha aqui. Isso daqui são somatórias definidas, integrais definidas. Então, por exemplo, se o cara vale entre 0 até n, então isso é um somatório entre 0 até n. E por aí vai, tá? Eu ainda tenho calafrio de pensar nas coisas que eu li na prova 1. Então, nesse caso, se isso daqui é a massa, eu posso... deixa eu aproveitar que os últimos... Parece a PRG escreveu alguma coisa dizendo que a greve acabou. Vamos ver se eles combinaram isso com os russos, mas eu imagino que em breve a gente vai ter mais umas aulas presenciais. Deixa eu mover isso daqui mais perto, porque eu quero copiar essa massa aqui. Então, se eu copio essa massa, vai caber? Não vai caber. Então, deixa eu reduzir. Né? Aqui tá certo. Esse cara tá um somatório correto, né? Eu tenho esses termos. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fazia com a binomial. Tá? Apesar de ser um somatório grande e complicado, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar esses caras para cá e esses caras para cá. E vou precisar de um espaço assim. Por quê? Porque aqui eu vou ter um somatório. No elemento J, isso daqui passa a ser uma somatória. O zero eu posso excluir. Então eu vou marcar em vermelho aqui que eu estou somando em 1. E depois eu volto para os outros somatórios, né? E daí, por eu estar somando em 1, eu posso pegar... Deixa eu recortar aqui, aproveitar que eu consigo mover esses termos. Eu posso pegar o JS no termo desse binômio aqui. XJ fatorial. E eu vou começar a somar em 1 e vou cortar um dos termos do binômio, tá? Então, só um instante. Perdão. Então, se eu fizer isso, o que eu vou fazer aqui na segunda linha... Bom, esse termo pode ir para o espaço, né? Deixa eu só apagar aqui os caras direitinho. Não, eu quero apagar só o negócio vermelho. Putz. Vamos ver se eu acerto uma hora. Então, aqui. Bom, era mais fácil ter usado a borracha. Se eu fizer isso, deixa eu mover mais um pouquinho esses caras. Esses caras vêm para cá. Deixa eu centralizar esse N, porque eu vou fazer em tinta preta até aqui. E aqui eu tenho agora um xj menos 1 fatorial, né? Eu troquei o cara ali. E agora o que eu quero fazer? Eu vou fazer um artifício porque eu não quero resolver essa integral. Essa integral não, né? Opa, faltou não copiou um pedacinho do x aqui em todas as fórmulas. Tá bom. X igual a xc indo de 0. Apagou uns pedaços aqui de umas coisas que eu não devia. Ok, deixa eu ver se está faltando alguma coisa nas fórmulas. Não, eu acho que estão corretas. Eu vou fazer um artifício aqui para transformar isso em algo que eu sei. Primeiro, esse termo aqui
eu vou reorganizar ele, porque agora eu tenho esse cara indo de xj-1. Eu sei que ele começa em 1, então não tem problema. Mas eu posso reorganizar esse termo aqui de baixo. Deixa eu copiar e colar para simplificar as coisas. Ok, acho que está certo. Deixa eu tentar arrastar aqui. Eu vou tirar aqui, eu vou fazer xj-1, começando em 0. E aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um artifício, eu vou mover um n para cá, aqui não mudei nada, movi um n para fora. Aqui eu vou tirar desse termo aqui eu vou tirar um θ. Então eu vou, deixa eu mover para fora com mais cuidado. Então tem aqui, eu vou tirar exatamente o θj. Então eu vou ter, eu vou apagar esse termo aqui, mas ele, bom, é melhor eu dar mais espaço, né? Mas vamos ver, essa linha vai ficar enorme. Aqui eu vou fazer esse somatório, esse produtório, ser um produtório, deixa eu apagar os índices, porque eu vou fazer um produtório em K diferente de J, para θk xk, e deixo esse cara aqui fechado, e daí eu boto θj xj-1, tá? Eu só tirei um expoente do xj, então eu passei ele para cá, então eu movi os termos e tudo bem. E aqui, para a coisa dar certo, lembra que essa somatória que vocês estão fazendo nesses múltiplos índices aqui, elas são somatórias, na verdade, que estão todas com constrained, esqueci como é o nome da palavra, restritas a essa composição aqui de ser verdade. Tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo para esse cara ser igual a 1, nenhum desses outros caras pode ser n. Né? Ele só pode ser n menos 1, 0, 0, pode ser 0, n menos 1, 0, etc. Tá? Então, essa somatória é sobre um índice de coisas que são válidas. Mas eu posso manipular simbolicamente esse cara aqui para que ele seja x1 mais xj menos 1, até aqui tudo bem, mais xj menos 1, eu subtraí 1, aqui eu tenho xj mais 1, xn. Se eu subtrair 1 desse lado e desse lado, a somatória fica igual, né? Isso daqui tem um certo fator de realidade aqui. Então, agora, esses caras aqui, esses símbolos que estão aqui em cima, não tem problema. Por força dessa somatória ser ajustada, agora eu posso fazer esses caras indo de 0 até n menos 1. Porque eu basicamente tirei um termo ali. Eu estou só manipulando as configurações, mas sem perder nada das coisas. Eu estou só manipulando os símbolos aqui para que a configuração continue compatível. Deixa eu tentar escrever esse troço melhor. Então, essa indicadora continua compatível aqui. Continua sendo só porque eu troquei o símbolo que estava aqui por um menos 1. E agora isso daqui passa a ser, se eu chamar esse cara de xj estrela, e aqui de xj estrela, e aqui de xj estrela, e aqui de xj estrela, tudo fica igual. Tudo é, de novo, uma soma. Bom, aqui esse termo aqui também precisa ajustar, né? Mas paciência. Tudo continua sendo uma binomial. Então isso daqui soma 1.
ou seja, isso daqui é binomial não, uma multinomial, né? Então isso daqui soma um, ou seja, esse termo gigantesco aqui soma um e o que não, o que fica sobrando é exatamente n θ j, tá? Então tudo isso, todas essas manipulações que eu fiz foi, se você está fazendo uma pesquisa eleitoral com diversos candidatos, tem lá o Lula, o Flávio, não sei o quê, o número esperado de pessoas que vai votar no Lula é o número de pessoas que você entrevistar, vezes a probabilidade de cada uma delas votar no Lula. Mesma coisa do Flávio, mesma coisa do Renan e dos outros candidatos. Né? Tá ok? Então, a esperança da multinomial, todos os termos, isso daqui vale para todo J, J indo de 1, 2, para quantos candidatos você tiver. E deixa eu ver como a gente está de tempo, eu não sei se tá 31, tá bom. Ok, ainda tem tempo. E similarmente, se vocês lembrarem lá do começo do curso, eu falei para vocês que o jeito mais fácil de calcular a variância var de xj é simplesmente fazendo a esperança de x, j, menos xj menos 1, mais esperança de xj menos esperança de xj ao quadrado. Opa, tá errado esse quadrado. Xj ao quadrado. É para fora. Tá? Nada muda aqui. Isso daqui ainda é exatamente aquela fórmula que vocês sabem. E de xj ao quadrado menos a esperança de xj, tudo ao... Oh, perdão, o que eu apertei aqui? Hã? Travou. Peraí. Ok, gente, o meu Shornal travou completamente. Acho que isso é um sinal de... é um sinal de que esse não é o meio para conduzir essas aulas. Travou e perdeu tudo que eu tinha escrito. Ô, meu pai, deixa eu... Pô, eu tinha feito tudo bonitinho. Deixa eu tentar escrever aqui rapidamente e eu vou pausar a gravação. Ah, deixa eu ver o que eu consigo restaurar. Eu devia ter salvo o documento parcialmente. Vamos lá. Ok, gente, eu escrevi rapidinho algumas coisas aqui, mas eu não vou fazer. Isso daqui eu recuperei mais ou menos das anotações que eu tinha, as propriedades, escrevi a massa da binomial aqui. Eu não vou refazer o cálculo das esperanças, até porque eu vou fazer o cálculo da variância aqui sobretudo, o que eu preciso fazer é o cálculo da covariância. Eu quero mostrar para você. Uh, uh, Peraí, veio umas mensagens aqui. Eu comprei uns travesseiros, eu tenho que viajar na sexta e eu queria que entregasse esses travesseiros antes de eu viajar. Mas tudo bem. Uh, enfim, esse truque aqui do momento escalonado, do momento fatorializado, sei lá, eu lembro que o livro tinha uma expressão para isso. Quer dizer, a fórmula que a gente usa é essa daqui, né? Essa é a fórmula tradicional para variância, mas se a gente tem uma distribuição discreta, essa daqui de cima, peraí que está todo torto mesmo, eu estou escrevendo tudo torto. Se a gente usar a fórmula da variância, essa daqui de cima é mais fácil de usar. Deixa eu retirar essas coisas aqui da minha mesa para mover essa tábua lá para frente e conseguir escrever melhor. E agora eu estou salvando o resultado da aula, então vai ser mais prudente. Deixa eu fazer isso para vocês e aproveitar para a gente escrever esse trambolho. XJ, eu vou precisar dele para calcular a covariância também, então eu já vou fazer aqui. Isso daqui é uma soma x1 indo de 0 até n, reticências xc indo de 0 até n, aí a função que eu tenho é xj menos 1, mesmo contexto lá, n fatorial, x1 fatorial,
xc fatorial. Deixa eu ver o que eu consigo copiar aqui de cima para a gente não gastar nossa vida toda fazendo essas contas. Vamos ver se dá para copiar, se cabe essa fórmula inteira. Eu acho que cabe, mas eu vou ter que mover os termos um pouquinho. Então tem isso daqui. Deixa eu dar uma espremida. Gostaram do efeito sonoro, né? Deixa eu ver. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma ideia, né? Esse termo aqui passa a ser uma somatória de x1. Por que eu não fiz a esperança de x1? É mais fácil, né? Vamos evitar o sofrimento aqui, só para eu não ter que ficar inserindo termo na coisa. Os outros vão sair do mesmo jeito. Eu tenho a mania de fazer, é para xj, porque vale para qualquer xj. Não, se vale para qualquer xj, vale para o x1 também, e a gente pensa por simetria, né? Então isso daqui passa a ser uma somatória que começa em x1 em 2. Deixa eu pintar em vermelhinho, aproveitar que a gente tem os recursos técnicos aqui. Em 2 até n. O x2 começa em 0. Xc ainda começa em 0. Eu vou cortar esse cara com o x1. Então deixa eu aproveitar e ajeitar aqui também, né? Porque eu não tinha ajeitado. X1, X1. Então isso daqui cortado vai ser x1 menos 2, x1, x2, xc. Aqui eu vou tirar 2 fatoriais para fora, então eu vou fazer n fatorial. Deixa eu já botar o que eu preciso aqui para fora. N menos 1, e deixa assim. E aqui vem os termos de cima, né? Eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho deles, mas o que vai mudar é que aqui eu vou fazer uma somatória em j diferente de 1 agora, né, pela notação que eu estou usando, de xj vezes θ1 x1 menos 2, né? Eu tiro duas vezes o θ1 e boto ele para cá. Então tudo passa a funcionar e daí a gente faz aquele rearranjo das coisas. Eu coloco menos 2 desse lado. Perdão, não é esse cara aqui. Eu coloco menos 2 desse lado e menos 2 desse lado. Eu coloco menos. Esse cara passa a 100 menos 2 e esse daqui passa a 100 menos 2. E aqui é de x1 indo de 0 até menos 2, né? x1 menos 2 indo de 0 até n menos 2. Tudo cancela. O que vai sobrar é exatamente n menos 1 θ1 ao quadrado, e em geral e de xj menos 1 é n menos 1 θj ao quadrado. Mas aí, se você espetar a fórmula aqui de cima, você vai ver que a variância de xj vai ser n menos 1 θj ao quadrado, mais n θj, né, que tem esse termo aqui,
e subtrai n ao quadrado θj ao quadrado, né? N ao quadrado θj ao quadrado. E isso daqui vai ficar menos n θj ao quadrado mais n θj. Bota os termos em evidência, fica n θj, 1 menos θj. Tá? Então, vocês conseguem ver que se os dados têm distribuição multinomial, então a esperança da margem é n θj e a variância da margem é n θj menos θj, ou seja, as margens a gente não mostrou aqui, a gente pode mostrar, não é difícil, é só fazer os somatórios, mas as margens vão ter distribuição binomial, um contra os outros, né? O Lula contra os outros candidatos, o Flávio contra os outros candidatos, o negócio todo. Deixa eu ver se eu estou gravando certo aqui. Ah, tô. Ok, achei que eu tinha. Às vezes dá um frio na barriga que eu falava, eu esqueci de botar a vista correta. Então, até aqui eu nem lembro se eu já tinha feito essas coisas da binomial. Eu gosto de fazer essas continhas, é bonitinha. Acho que eu tinha feito em algum momento no curso. Acho que não. Não sei. Já tá. Já faz, aula 37, parece que já é aula 400. Eu tô cansado do semestre, imagino que vocês também. Mas o que eu quero mostrar para vocês que é interessante, e eu gosto de fazer essas continhas, é. Vamos calcular a covariância entre duas entradas, por exemplo. Eu quero que. Agora note que a covariância entre o número de eleitores do Lula e o número de eleitores do Flávio, isso daqui, se um cara deixa de votar no Lula e passa a votar no Flávio, ou se deixa de votar no Flávio e passa a votar no Lula, eles estão competindo, né? Um aumenta, o outro diminui. Ou talvez fique igual, talvez um deixe de votar em um cara para votar no terceiro candidato. Mas essa correlação, essa covariância vai ser negativa. E eu vou mostrar que ela é de fato negativa. Por quê? Porque isso daqui é a esperança de xk, xj, menos. Opa, saiu feio esse E. Menos a esperança de xk, esperança de xj. E o que eu posso. Aqui, claro, isso daqui só é interessante se J for diferente de K. Se J for igual a K, é a variância que a gente já calculou. Mas se J for diferente de K, esses termos aqui eu já sei calcular, eu só preciso calcular o valor esperado de xk vezes xj. Ou xj vezes xk, realmente tanto faz. E isso daqui vai ser a bendita da soma de novo. x1 indo de 0 até n. Em algum momento aqui tem um xk, em outro momento tem um xj. Eu vou ter aqui xk, xj, n fatorial, x1 fatorial, xc fatorial. Ainda tinha um negócio aqui. E as indicadoras. Ok, eu só colei, estava na minha área de transferência. Então, se eu pegar esse troço aqui, vai ser exatamente o mesmo trambolho, né? Eu vou eu vou incrementar os somatórios específicos deles em 1, eu vou cortar os termos específicos aqui, eu vou tirar dois elementos desse cara, vai ter um xk menos 1, aqui vai ter um xj menos 1 aqui, então eu boto menos 2, esses caras aqui passam a ser menos 2, eu tiro os tetas deles para fora, então isso daqui vai ficar igual a n menos 1, teta x, perdão, teta j, ou teta k, teta j. Ok, tá? Então essa é o valor esperado desse cara. Então a covariância entre xk e xj é... Estou com preguiça até de escrever isso. Isso daqui menos n ao quadrado teta k teta j, né? Então, esse n ao quadrado vai cortar com esse, o que vai sobrar é menos n teta k teta j.
Tá? Então faz sentido. A covariância entre esses caras é negativa. E é negativa dessa natureza aqui. Essa é a correlação, é só dividir isso daí por n. A gente pode até fazer aqui a correlação entre o xk e o xj. Oh, tá feio esse x, hein? Isso daqui é a covariância de xk e xj dividido pela raiz da variância de xk e da variância de xj. E isso daqui é menos n θk, θj. Aqui vai aparecer 2n ao quadrado, então esse termo cancela com n aqui e vai ter a raiz de θk, 1 menos θk, θj. Menos θj, né? Era n θk, 1 menos θk, vezes n θj, 1 menos θj, sai ao quadrado, corta. Ou seja, a correlação entre duas entradas de um vetor multinomial é rígida, né? Ela não muda em tamanho da amostra. Eu acho que está certo isso daqui. E faz sentido que ela seja negativa, né? Se os dois tetas são positivos, o número de coisa é positivo, então isso daqui é menor que zero. E isso daqui é negativo pela competição entre categorias pelos votos. No sentido de que se eu voto no candidato A, eu não voto no candidato B. Então é informativo. Como que a gente está de tempo? Ok, o tempo está curto porque eu pausei aquele momento que eu estava reescrevendo minhas contas. Então a gente pode fazer um testes de hipótese aqui de fato. Essa parte tem mais 2 páginas aqui, não vai ser muito complicado. O primeiro teste que eu quero fazer para vocês, e a gente vai voltar nesse assunto da multinomial, se tiver tempo, eu acho que sim, acho que ainda dá mais umas 2 aulas antes da prova, se a gente preservar o calendário. Existem diversos testes, e eu acho que é um bom assunto, a gente pode encerrar o curso depois desses testes, talvez falar. Eu queria falar da correção de Bonferroni para múltiplos testes ainda. Vamos ver. Existem diversos testes que podemos desenvolver com a multinomial. E hoje eu vou falar do tal goodness of fit, bondade de ajuste ou qualidade de ajuste. E na próxima aula eu vou fazer o teste Q quadrado de independência e o teste Q quadrado de homogeneidade. Que tem uma diferença conceitual entre os dois, mas eles são basicamente o mesmo teste. Então, então eu acho que dá para dar essa aula um pouquinho mais curtinha e daí eu falo de. Não sei, vou ver o que a gente fala. Ok, vamos lá, desculpa, eu estava fazendo uma pausa porque eu estou cansado. Lembra que os 40 minutos que eu dei aqui foram 1 hora e pouco, porque eu tive que reescrever tudo. Eu vou explicar essa questão do Goodness of Fit. Isso é um teste bem legal, um teste de aderência. Teste de aderência, eu acho que já. Ou qualidade de ajuste. O goodness of fit é a expressão que a gente usa em inglês.
Esse teste também é bem legal, porque ele é bem útil. Ele é meio agnóstico, no sentido de que ele funciona para uma série de distribuições sem que você precise considerar. Tudo bem que ainda tem algumas dificuldades inerentes da estimação da distribuição. Mas uma vez que você tem um conjunto de dados, você faz a proposta e ele. Bom. Peraí, tem algumas coisas erradas aqui nas minhas notas. Mas enfim, você faz a proposta e você verifica se os dados estão compatíveis com as características da sua proposta e com força, com base nisso, você realiza a a sua testagem. Tá? Então ele não é um teste direto nos parâmetros, ele é um teste na distribuição inteira. Ele é um teste que, por exemplo, se você tem um teste paramétrico para normal e você tenta fazer um teste de goodness of fit para normal, o teste paramétrico vai ser mais poderoso, quase sempre. Se as suposições estiverem corretas, ele vai ser mais adequado. Mas esse daqui também é um teste um pouco mais robusto, ele permite que você verifique se a distribuição de fato é a que você está propondo. Tá bom? Deixa eu começar com um exemplo. Eu tinha feito com um exemplo mais interessante, mas eu acho. Eu vou usar o exemplo que eu fiz mais interessante. Tem outro exemplo do livro, mas eu. É porque o exemplo que eu fiz que é mais interessante é um pouco mais complicado. Mas ele está correto. Deixa eu ver. Não, eu vou começar com o do livro, que é mais simples, né? Porque assim vocês não me criticam. Esse é um exemplo do Mendel, do geneticista, né? Que vocês aprenderam no ensino médio. Ah, ele tem lá alguns tipos de ervilhas, ah, devem ser expressas na proporção 9:3:3:1. Ou seja, para cada 9 ervilhas do tipo round and yellow, eu copiei do livro esse exemplo, eu vou apresentar o meu depois, que está mais interessante. Então, eu tenho, digamos aqui, em torno de 9 ervilhas dessa categoria. Para cada 9 dessas, você espera 3 do round and green, e você espera do. Qual que é a outra palavra? Angular yellow, uh, e por fim do angular green, espera um. Tá? Então, você espera a expressão genética desses atributos, eu não lembro como que se faz essas contas. Então, o que, que ele tem aqui? Eu tenho uma amostra, ele pegou 556 plantas e fez o planejamento correto, e aqui ele tem um valor esperado, né? Se essas são as proporções, então isso daqui quer dizer que a probabilidade é 9 sobre 16. Aqui a probabilidade é 3 sobre 16. Aqui a probabilidade é 3 sobre 16. E aqui a probabilidade é 1 sobre 16 vezes n. E aí o valor esperado aqui é 312,75. No de cima é 104,25, que é o mesmo do de baixo. E no último, 34,75. E aqui ele tem também uma tabela observadas, e o que ele observou foi 315 nessa tabela, 108 aqui, 101 aqui e 38. Então, um teste sobre a multinomial, se a gente quiser fazer um teste do tipo razão de verossimilhanças, a gente pode, que é o que a gente vai desenvolver. Mas eu estou querendo saber basicamente se a distribuição multinomial, se esse modelo que ele tem aqui, né, esse modelo genético para as proporções com esses parâmetros fixados, são adequados para o que ele observou.
Tá? Então, esse inicialmente vai ser o contexto que eu vou apresentar esse teste, a gente vai desenvolver e depois eu vou mostrar que, na verdade, isso se generaliza para ainda mais coisas e é bem útil. Tá? Então, a gente já faz esse teste e se vocês, eu vou introduzir a teoria aqui primeiro. Tá? Ah, então, esse é o contexto, né, do que a gente quer estudar. Então, a teoria. A teoria, como eu falei, o procedimento de razão de verossimilhanças é muito importante. Então, deixa eu escrever isso melhor. O procedimento de razão de verossimilhanças é muito forte. Então, ele vai dar o contexto que a gente precisa, ele vai dar um instrumento que a gente precisa para construir a, a teoria desses caras. Mas vamos parar em pensar primeiro como que eu encontro os estimadores de máxima verossimilhança da multinomial. Uh, então, esse é o primeiro ponto. Estimadores de máxima verossimilhança da multinomial. Por que isso a gente precisa? Lembra que a razão de verossimilhanças que a gente definiu, multinomial. A razão de verossimilhanças que a gente definiu é a razão generalizada, é a razão entre a otimização na hipótese nula, que a hipótese nula está completamente determinada, então é uma hipótese nula simples, dividido pela verossimilhança, o máximo da verossimilhança em geral. E o máximo da verossimilhança é que eu preciso encontrar os estimadores da multinomial. Mas isso daqui tem a gente vai precisar de multiplicadores de Lagrange para encontrar, porque existe uma restrição sobre os parâmetros. Eu preciso que θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4, isso daqui tem que somar 1. Restrição linear. A restrição de que esses caras têm que estar entre 0 e 1, eu até consigo jogar ela debaixo do tapete. Essa restrição não é impossível. Mas a restrição de que eles têm que somar 1 não é fácil, eu preciso impor ela. E aí, quando a gente precisa impor uma restrição, a gente faz o que a gente chama de multiplicadores de Lagrange, que, se Deus quiser, vocês aprenderam no curso de cálculo 2. Né? Então, a minha verossimilhança em função de θ1, θ2, θ3, θ4, nesse caso, eu quero encontrar o argumento que se maximiza em θ. Aqui eu vou até enfatizar que é esse cara, mas eu preciso tal que such that, né, que o θ1 mais θ2, perdão, botão. A última vez que travou esse negócio, eu tinha apertado esse botão, eu não sei como, o que aconteceu. Eu preciso encontrar o máximo desse cara, e isso daqui é o mesmo que encontrar o argumento que maximiza em θ1, θ2, θ3, θ4 e lambda de L mais lambda vezes. Eu não vou escrever essa restrição de novo. Vamos lá, copiar e colar. Eu vou sentir falta disso quando a gente voltar para a aula, mas tudo bem. Como que eu tenho que escrever essa restrição? Se ela é uma restrição linear, eu tenho que escrever ela como igual a zero, né? Então, isso daqui eu tenho que dizer que ou menos esses caras mais 1 é igual a zero, ou todos esses caras menos 1 é igual a zero. Então, eu faço isso daqui, que eu acho que é lagrangiano o nome desse troço aumentado, né? Então, agora eu vou otimizar a verossimilhança, mas nessa direção. Eu vou encontrar os máximos desses caras com relação a isso. Então, deixa eu escrever a verossimilhança aqui explicitamente, mas eu estou com preguiça de escrever, então eu vou chamar isso de estrela e vou escrever explicitamente estrela como sendo. Cadê a tinta preta? Essa parte aqui é inútil, né? Eu posso fazer o log da verossimilhança também. O mesmo multiplicador de Lagrange dá certo.
E aqui eu tenho θ1, x1, θ2, x2, θ3, x3, θ4, x4. Aqui eu não vou colocar a indicadora porque a indicadora dos θ somarem 1 está prevista no multiplicador de Lagrange. Então está tudo bem. Só que a indicadora dos caras somarem n, que é essa daqui, ela está. Lembra que você está condicionando nos dados. Então, se os seus dados têm distribuição multinomial, com parâmetro n, então esses caras têm que ter somado n, né? Eu posso aqui equivalentemente fazer o log desse cara, né? Então isso daqui eu posso definir L de θ como sendo algo, não é esse símbolo de proporcionalidade não é bem esse símbolo, porque aqui não é o log que é proporcional, seria se eu jogasse fora esses caras que é proporcional, mas basicamente isso daqui é a soma de j indo de 1 até 4. Opa, apertei um monte de botão, abriu o Copilot da Microsoft. Pensei que tinham tirado os Windows. Ok. J de 1 até 4. XJ log de θJ. Eu não vou. Peraí, eu não vou usar esse símbolo aqui de proporcionalidade que está errado. Eu vou usar um outro símbolo. Eu vou usar um igual asterisco. Né? Porque isso daqui, na hora que você for fazer as contas, isso daqui é o que importa. Então eu posso fazer essa. Então eu posso voltar aqui e tomar a derivada com relação a θ de Lzinho de θ. Por exemplo, θJ qualquer. Lzinho de θ mais lambda a derivada desse cara com relação a θ vai dar simplesmente o jésimo termo dividido por θj, regra da cadeia da 1, mais lambda igual a zero. Né? Então, isso daqui é um conjunto de equações para j indo de 1 até 4, e por fim eu tenho que olhar a derivada com relação a lambda desse termo aqui. Deixa eu recortar e colar. Faltou o L ali, mas está valendo. Já poupa bastante esforço. E isso daqui vai dar exatamente a restrição, né? J indo de 1 até 4 de θj igual a 1. Né? O que eu posso fazer aqui? Bom, primeiro, eu posso reorganizar os termos da linha de cima e vou escrever isso daqui como sendo, reorganizando, eu posso escrever isso daqui como sendo xj sendo igual a menos lambda θj, certo? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro somar as 4 linhas. Essas 4 linhas aqui, eu vou somar elas. Então, deixa eu botar aqui, que eu vou somar em J esses caras e vou somar em J esses caras. E isso daqui vai produzir que nx barra é igual a menos lambda, mas soma de θ é 1, né? A gente impôs essa restrição. Então, eu concluo que lambda é igual a menos 1, lambda é igual a menos nx barra, né?
Tá certo, né? Tá certo. Ah, lambda igual a menos nx barra. Ah, não, nx barra eu estou viajando. A soma desses caras aqui. Perdão, apaguei para não dizer. A soma desses caras aqui é n, né? É o que está na restrição aqui em cima. A soma de a soma de todos os x de j de 1 até c é n. Então, o meu lambda aqui é n. Opa. Onde eu concluo que o lambda é menos n. Ah, então, eu posso voltar para o meu θj, n θj chapéu é igual a xj para cada uma das linhas, né? Eu só substituo o lambda nesse termo aqui, e eu concluo que θj é igual a xj sobre n. Quando a gente usa multiplicador de Lagrange, o teste de segunda derivada não é bem o que a gente faz para justificar que esse é o ponto crítico, tá, gente? É um pouco mais complicado, mas eu não estou com paciência para discutir isso. Basicamente, esses são os pontos críticos e a gente pode, a gente está satisfeito de dizer que isso é o máximo. Tá? Então, se você impõe a restrição, os multiplicadores de Lagrange produzem os pontos de máximo fácil. E aqui faz sentido, né? Eu estou dizendo que cada θj é a proporção de pessoas que vai votar no candidato J, no jésimo candidato, e esse é o meu estimador de máxima verossimilhança. Nesse caso, para testar H0, θ1 contra. Aqui, na verdade, escrever o H1 nem importa muito, né? É aquele tipo de situação. Eu falei para vocês que tem situações que a gente não consegue muito bem escrever claramente o H1. Eu vou dizer que existe J, K, tal que θJ diferente de θK. Lembra que a negação de todos é o existe. Então, isso daqui quer dizer que tem algum par aqui que as proporções são diferentes. Tá bom? Então, seria a negação dessa suposição. Isso daqui seria uma hipótese bastante composta, né? Bastante complicada. Mas a minha razão de verossimilhança generalizada, eu construo ela com. Oh, perdão? Eu construo ela olhando todos os casos, né? Então aqui eu tenho o Supremo do caso em que esses caras são iguais. Eu posso até fazer assim. E aqui, esse Supremo do numerador, vocês devem estar pensando, ok, todos os tetas são iguais. Como que eu acho o teta ideal? Bom, só tem um teta que pode ser, né? Esse caso aqui, o Supremo, a solução desse cara é o θj igual a 1 sobre c. Se todos são iguais e eles somam 1, isso daí vocês também podem resolver com o multiplicador de Lagrange, mas nem é função do dado. Só estou dizendo que se as probabilidades são iguais, então a probabilidade é 1 sobre o número de categorias. E aqui, o supremo em geral, de θ1 até θc, o que apitou alguma coisa aqui. Vocês estão ouvindo? Deixa eu salvar aqui antes que eu perca mais essa. Acho que foi o Google que tá com. Eu tava com o e-mail aberto também. Agora, quando você recebe e-mail, ele apita. Que bosta. Ok. Deixa eu. O Supremo do Teta livre aqui, ah, tal que a soma dos tetas seja igual a 1.
A razão dessas verossimilhanças é, bom, tem que espetar aqui os termos. Isso daqui vai dar um produtório de J indo de 1 até C, de 1 sobre C elevado a xj, e aqui embaixo eu tenho um produtório de J indo de 1 até C, de xj sobre n elevado a xj. Tá? Então eu vou olhar a razão dessas duas verossimilhanças, e aqui eu posso até simplificar os termos, porque eu posso fazer isso daqui sendo n sobre c, somatório em j de xj, vezes o que sobra? Vai sobrar um produtório de j de 1 até c de 1 sobre xj elevado a xj, ou esse termo aqui de cima é n, eu posso botar aqui como sendo n sobre c, produtório de xj elevado a menos xj. Ok, então essa é a razão de verossimilhanças generalizadas, e é uma estatística feia. Qual que é a distribuição desse cara? Só Deus sabe. Mas se isso daqui existe um lambda zero, tal que se isso for menor do que lambda zero, então você rejeita a hipótese nula. Ou, usando o argumento que a gente tinha de aula anterior, se você tomar menos 2 vezes o log de lambda, se isso for maior do que um Q quadrado de df graus de liberdade, então você rejeita H0. E aqui o que é interessante é o df. A gente tinha definido como sendo o número de parâmetros ao todo menos o número de parâmetros do espaço restrito, né? Mas aqui a gente tem uma maneira diferente de contar os graus de liberdade. Por quê? Aqui eu tenho C parâmetros, ok. Só que como eles somam 1, isso daqui é uma restrição linear, eu preciso subtrair 1 pela restrição. E aqui eu tenho um parâmetro só nesse cara. Eu só tenho um parâmetro livre, mas ele também satisfaz a restrição. Então isso daqui se cancela. Perdão, eu errei os sinais. Menos isso daqui. E daí o que a gente tem é basicamente C menos 1 graus de liberdade. Tá? Como eu falei para vocês, se vocês forem olhar no livro, o livro vai dizer que ele tem K graus de liberdade, mas lembra que o livro definiu o número de categorias como sendo K-1, e a última categoria ele impôs a restrição de soma. E eu estou fazendo o número de categorias sendo C, mas somando. Então o número de graus de liberdade aqui é compatível, tá certo? Então, para fazer o teste lá do nosso amigo Mendel, eu posso fazer exatamente essa continha aqui. Deixa eu ver se eu fiz. Eu fiz a outra estatística. Deixa eu pausar um pouco. Eu preciso descansar. Ok. Então, que direção que eu sigo? Eu devia ter pensado nisso antes de retomar a gravação. Tem várias coisas que eu quero fazer. Então, tem essa é a razão de semelhanças. Eu posso calcular isso daqui. Eu acho que vocês já viram um teste parecido e eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou desenvolver isso. Daí a gente termina. Perdão, estou dando soluço. A gente termina o exemplo do nosso amigo aqui, do Mendel. É o seguinte, tem um contexto histórico aqui, e daí eu já explico melhor. Note que, historicamente,
Não se usa lambda com tanta frequência. Ele é equivalente ao teste que eu vou apresentar. Na verdade, ele vai dar o mesmo, pelo menos para os exemplos que eu fiz, ele dá o mesmo p-valor, mas eu não sei se eles são exatamente idênticos. Mas a gente não faz, em geral, a razão de verossimilhança desse jeito, é porque o procedimento de adesão introduzido pelo Carl Pearson, ele é diferente. Cadê? Nosso sistema de frequência sendo preferido o exemplo, o teste introduzido por Carl Pearson. E esse teste aqui, ele não. Pelo menos nos testes que eu fiz, ele é equivalente à razão de verossimilhanças. Mas é porque o Pearson apresentou esse teste antes de existir o princípio de razão de verossimilhanças. Então, o teste é histórico, ele antecede historicamente a likelihood ratio, né? Antecede historicamente a razão de verossimilhanças. Mas ele é fácil de explicar, então a gente acaba usando ele bastante. E a gente vai usar, continuar usando estatística desse jeito. Defina Q como sendo a soma do J indo de 1 até C, dos valores observados, menos o valor esperado, dividido pelo esperado. Então, quem fez noções de estatística já sabe que isso daqui, essas estatísticas você já devem ter visto alguma vez na vida, né? E ela é equivalente a essa razão de verossimilhança. Esse procedimento aqui vai dar um teste que tem equivalente em certos sentidos. Os dois satisfazem um erro do tipo 1, e isso daqui controlam, tem o mesmo nível do teste, e acho que eles têm poderes iguais. E aqui onde o J é o número observado. Opa, prendi o dedo aqui. De respostas na categoria J. E EJ é o número esperado. Note, no caso multinomial, que EJ é N θ J. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode calcular essa estatística aqui. E do mesmo jeito aqui, eu tenho que Q, quando. Opa! Quando o número de graus de liberdade vai, perdão, o número de observações vai para o infinito, isso daqui converge em distribuição sobre H0 para uma Q quadrado com C menos 1 graus de liberdade. Tá? Então, a distribuição é equivalente, a estatística não é exatamente igual, mas as coisas são equivalentes. Isso daqui é só calcular. Tá? Então, eu posso fazer aqui uma sugestão da prova, que é o que o livro apresenta. O livro não faz a demonstração. A demonstração não é muito complicada, mas como ela não é baseada no princípio de razão de verossimilhanças, eu preciso fazê-la manualmente. E eu acho que quando eu lecionei dados discretos, eu até fiz essa demonstração, mas eu estou com. Não é o momento. Deixa vocês ficarem um pouco mais maduros, aí vocês vão fazer discreto, vocês vão ver essa demonstração com calma. Mas o livro faz para o caso
C igual a 2, e eu acho que o caso C igual a 2, ficou estranho essa fase, faz para caso C igual a 2. Ah, isto é, eu vou ter que EJ, E1 é N teta 1 e E2 é N teta 2, mas pela restrição de soma que a gente impõe é 1 menos teta 1. E, similarmente, O1 e O2 é igual a N menos O2. Então, se você fizer com esses valores observados e esperados, o que eu vou ter aqui? A estatística Q, ela é a soma de J indo de 1 até 2, que é o que eu estou fazendo, né? Observado menos esperado, dividido pelo esperado. Mas isso daqui é simplesmente O1 menos N teta 1, opa, dividido por N teta 1 ao quadrado aqui, mais N menos O1 menos N menos N teta 1 dividido por N1 menos teta 1. E aqui, corta, corta. Pelo fato desse cara estar ao quadrado, ele é simétrico, né? Então eu posso dizer que isso daqui é... Bom, primeiro eu vou botar o numerador e o denominador em comum aqui. Isso daqui é n teta 1, 1 menos teta 1, o que significa que eu tenho 1 menos teta 1 aqui, ou 1 menos n teta 1 ao quadrado. E aqui eu tenho mais teta 1, ou 1 menos n teta 1 ao quadrado. Não, ficou torto. Ficou mais torto. Ao quadrado. E aí você vê que esse cara corta com esse cara. E isso daqui fica sendo o mesmo que O1 menos n teta 1 n. Eu posso botar a raiz aqui dentro e colocar ele dentro do parênteses. E aí fica claro que isso daqui é uma normal aproximada. Se n for grande, né? Se n for grande, isso daqui é uma normal, ou seja, uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, para C igual a 2, eu tenho uma Q quadrado 1. E dá para, em geral, fazer uma demonstração parecida. Eu acho que não é muito fácil, não, para o caso geral. Por isso que o livro omitiu, mas eu lembro de já ter feito. Acho que a gente tem que usar notação vetorial, é meio chato. É meio chato por causa disso, mas em discretos a gente faz. Deixa eu. Peraí, que eu recebi uma mensagem aqui. Pausar. Ok. Então, voltando para o exemplo lá do nosso amigo Mendel, uh, a gente tem que essa estatística aqui é. Bom, ela é a soma daqueles termos lá, né? 315 menos 312,25 ao quadrado, mais
312,75, perdão, gente. Estou copiando errado aqui do meu caderno. Vocês podem fazer depois também. 32. Isso é um 2 ou é um 8? Acho que é 32. Bom, isso daqui dá 0,47. E aí, qual que é a probabilidade de uma Q quadrado com 3 graus de liberdade ser maior do que 0,47? Uh, esse é o p-valor. É só olhar no R, né? Então, se a gente abrir o R aqui, eu já gravo o R, eu só vou terminar esse negócio antes. Lembrando que para calcular o p-valor, eu calculo o valor da estatística, graus de liberdade, a direção é 9254. A direção é dada pela hipótese alternativa, né? 0,9254. Acho que aqui eu não justifiquei. A hipótese alternativa do teste assintótico a gente sabe que é maior ou igual, né? Ela é lambda maiúsculo menor igual que lambda zero, mas quando você aplica o menos 2, o log é crescente, não muda nada, o 2 não muda nada, mas o menos muda o sinal da desigualdade. E nesse caso aqui, é porque se você olhar, ele está sendo que em algum sentido, uma distância, né? Isso aqui tem alguma interpretação de distância entre termos. Então, a região alternativa aqui também seria esse Q ser maior do que alguma coisa. Então, na hora de calcular o p-valor, eu calculo a probabilidade de uma Q quadrado com 3 graus de liberdade ser mais extrema do que o valor observado, mas o valor observado aqui foi pequenininho, o p-valor é minúsculo. Se você quiser, essa é a abordagem usando o p-valor. Se você quiser uma abordagem do tipo região crítica, a região crítica é Q maior do que 7,81, que é o quantil de uma Q quadrado com 3 graus de liberdade, que coloca um menos alfa, aqui é uma região crítica do tipo 5%. Então, aqui seria alfa igual a 0,05. Tá bom? Então, de novo, a distribuição desse cara vai ter esse formato aqui e você está botando 5% de probabilidade dessa cauda ficar para cá. Ok? Então, até aqui, isso foi só um teste de hipótese sobre uma composição do parâmetro. Um teste simples. Tudo bem que a estatística é um pouco diferente. Se você fizer usando a estatística da razão de verossimilhança, você vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem. Mas o que é interessante, o que é o teste de adesão? Teste de adesão de fato. Porque eu só estou fazendo um teste de se esses caras ser uma multinomial ser encaixada com alguma coisa. Teste de adesão de fato. Ah, suponha que tenho dados x1, xn e que acredito que f, a distribuição acumulada desses caras, é de alguma distribuição conhecida. Aqui que está o pulo do gato, aqui que é a parte interessante dessa abordagem. Isso daqui é o primeiro teste não paramétrico que a gente pode fazer, né? Então eu estou tentando determinar se esse cara pertence a uma distribuição que eu conheço. Como que eu posso fazer isso? Bom, uma abordagem heurística, e aqui a gente vai ver que isso tem limitações óbvias que vão aparecer logo no começo. Heurística
é tomar intervalos. Aqui eu vou fazer A1, A2, A2, A3, reticências. Opa, apaguei coisa demais. AC-1, AC. Deixa eu ver se eu preciso. Eu estou contando 1, 2, 3. Eu tenho C ou C-1 intervalos aqui? Eu acho que eu tenho C-1, né? Então deixa eu colocar um a 0 aqui também. Só para as contas funcionarem. Eu estou fazendo um pouquinho diferente do jeito que eu escrevi no caderno. Então eu tenho A1, a 0. O que eu vou fazer? Esses caras aqui são são desse fato e a probabilidade de AC a 0. Isso daqui tem que ser 1. Tá? Eu vou pegar o domínio da minha variável aleatória de interesse e onde essa distribuição, aqui essa probabilidade bom, é tanto para o F verdadeiro quanto para o F que eu estou propondo. Né? Se eu puser um F que não se encaixa nisso, obviamente ele não vai funcionar. Mas eu estou pegando uma reta e segmentando ela em pedaços. E daí o que eu vou fazer observe, defina y como sendo multinomial multinomial com parâmetros n e θ1 até θc com θj sendo a probabilidade de sendo f de AJ menos f de AJ menos 1. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é observando que o número de dados o número de x que vai cair em cada uma dessas caselinhas, por exemplo, eu observei um 32, e daí eu criei esses intervalinhos. O número de carinhas que vai cair em cada intervalinho vai ser. Aqui eu tenho o número de carinhas que vai cair nesse intervalo, o número que caiu nesse intervalo. Esse número de carinhas que vai cair em cada casela, tem distribuição multinomial. Ou seja, isso daqui é um procedimento. Isso daqui é um procedimento para verificar se a proposta que eu estou fazendo. Faltou o J ali. Se a proposta que eu estou fazendo ela está bem encaixada para a distribuição que eu estou propondo. Não. O que eu fiz aqui? Peraí, deixa eu salvar antes que apague. Ok. Eu estava movendo os termos ali, não ficou legal. Né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Primeira coisa, como que eu determino C? Não vou responder. Como determina C? É complicado. Esses procedimentos não paramétricos, eles sempre têm essas rebarbas, essas coisas em que você, se eu fizer com C igual a 2, com C igual a 3, é que nem o número de caixas no histograma. Como que você define o número de caixas no histograma? Bom, tem uns critérios lá. Eu vou fazer um caso simples e se você quiser fazer em outro, a ideia é que com mais caixas você vai ter mais poder em algum sentido, mas a sua variância vai ser tão grande se o número de caixas for pequeno, for grande, que você vai, vai ter um desequilíbrio. Tem um ponto ideal em que o número de caixas é suave o bastante para descrever a distribuição sem incorporar ruído, sem incorporar flutuações individuais, que nem o histograma, mas também preserve os atributos macroscópicos, digamos assim, da distribuição.
Tá? Mas eu não vou dizer exatamente como a gente vai encontrar o C, tá? E a verdade é que não tem uma fórmula muito. ah, Até tem, mas eu não quero desenvolver. Então, vamos pegar um exemplo interessante. Tome o exemplo da aula 34, que é neve em Minnesota. Tem mais de um N aqui? Acho que tem dois N's. Ah, será que os dados têm mesmo distribuição gama? Ah, então, deixa eu já aproveitar a vista aqui. Cadê? Recent Files. Aqui quadrado. Tá? Então, deixa eu voltar para o RStudio, fechar o Shornon um pouquinho. Então, eu tinha esse conjunto de dados aqui, que eu falei para vocês que tinha distribuição gama, né? A gente até encontrou o parâmetro de máxima verossimilhança. Se vocês usarem a função opt-in do R, ele produz aqueles pontos que a gente achou, eles estão de fato bastante próximos do máximo. Então eu fiz aqui o histograma dos dados. Espera aí, eu posso botar um histograma com frac equals false para virar uma densidade. E daí eu boto um xf, é uma sequência de 0 até 6. E d gama xf de parâmetros 2.9 e 1.77. Opa, perdão, eu quero fazer aqui lines e essa cor tem que ser a grossura tem que ser 2 e a cor tem que ser red. Perdão, ficou feio porque eu preciso fazer isso aqui por 1000 pontos aqui. Então deixa eu fazer o histograma. Talvez assim fique melhor. Ok, então esse é o histograma dos dados e a densidade que a gente ajustou aos dados é essa densidade vermelha aqui. A gente está dizendo que, olha, os parâmetros de máxima verossimilhança são esses daqui. E como eu falei no caso do histograma, a gente pode até trocar isso daqui, ó. Por exemplo, eu tô talvez com esse número de breaks seja mais plausível, não sei. Tá? Então, as caixas do histograma também são um problema. Tem os algoritmos ali, em métodos não paramétricos, vocês vão aprender abordagens diferentes. Tá? O R tem uma abordagem ideal que é minimizando a variância no caso dos dados, se os dados forem de fato normais. Aqui a gente sabe que os dados não são normais, então não tem razão para fazer essa função aqui específica. Mas tá bom. Então eu tenho aqui essa densidade dos dados. Eu acho que eles têm cara de gama no olhômetro, mas eu não sei. O que eu vou fazer? Imagina que eu vou fazer aqui com breaks. Eu fiz o histograma. Eu consigo fazer com 4 breaks? Não. Tem uns limites duros que o R não deixa a gente mexer também. Então eu vou deixar aqui no fundo. Mas eu posso, por exemplo, pegar a densidade da gama e cortar ela nesses quartis. Deixa eu mostrar até para vocês. Deixa eu salvar esse histograma para vocês, se vocês quiserem ver depois. Cadê o meu lines? Esse linha fica salvo aqui também. Apesar que eu não estou compartilhando o código aqui, mas como esse vídeo está no YouTube, vocês podem fazer a coisa mágica que é pausar o vídeo e copiar o código se quiser. Então, esse QGama, o que ele está fazendo é para uma gama com esses parâmetros aqui, 2.9 e 1.77, eu estou pegando os pontos de corte em que eu tenho os quartis
0,25, 0,5 e 0,75, ou seja, é do IQR do teórico da gama, né? Eu posso fazer, por exemplo, se eu voltar aqui, desculpa, eu apertei o botão errado, se eu fizer esse cara aqui e fizer um underline H, tipo de língua 2, call equals red, não é H, é V que eu quero fazer. Ok. Olha só, essas três linhas verticais que eu coloquei são linhas que separam, eu não sei se vocês veem o meu mouse, mas são linhas que separam o primeiro quartil, o quartil e a mediana e o terceiro quartil e o quartil para cima. Ou seja, tem 25% de probabilidade de cair nesse bloco, 25% de cair nesse bloco, 25% de cair nesse bloco e 25% de cair nesse bloco. Tá? Por que eu fiz com 25 e não com 20? Poderia fazer com 20 também. Nada me impede. Esse é o problema de escolher o C para esse teste. A gente, em geral, quer um C que não seja muito grande. Se eu fizer com 50, por exemplo, considerando o fato de que eu tenho 30 dados, isso daqui não vai funcionar. Né? Então, o número de dados tem que ser maior. Mas eu vou fazer com esses caras aqui. E aí, se vocês usarem essa tabela aqui, o que eu fiz foi criar um vetor onde eu incluí o infinito positivo e o zero, né? Então, esse seria o mínimo absoluto de uma gama e o máximo absoluto, se vocês me permitirem, em algum sentido. E a função cut do R, quando você tem um vetor numérico, como é o caso das coisas, ele vai colocar esses dados nas categorias aqui. Então, ele está dizendo, por exemplo, que esse 0,77 ele está no intervalo entre 0 e 0,91, enquanto que esse 1,2 está no intervalo entre 0,9 e 1,45. E esse 3 está no intervalo entre 2,15 e infinito. E, claro, se eu fizer a tabela disso daqui, em cada categoria, agora isso é um resultado de um experimento multinomial, se a hipótese nula for verdadeira, se os dados tiverem de fato distribuição gama, então eu tenho 8, 7, 8 e 7 observados em cada dela, e o número esperado, são 30 observações, seria 30 dividido por 4, né? Em cada célula aqui eu tinha 30 dividido por 4, ou seja, 7,5. Se eu fizer esses caras. Eu fiz aqui tanto o caso assintótico quanto um caso combinatório. Então, vou fazer aqui para vocês verem. Aqui eu defini a verossimilhança como a gente tinha definido lá no. A razão de verossimilhança como a gente tinha definido lá no outro cara, e o p-valor assintótico, a probabilidade de você observar algo mais extremo do que você observou é bem grande, né? E por quê? Isso quer dizer que eu não tenho evidência para rejeitar a hipótese nula de que esses dados têm distribuição gama. A distribuição gama é plausível, eu não posso dizer que eu aceito a distribuição gama como sendo a distribuição correta, mas a distribuição gama é plausível. Tá? Então, quando você tem esses procedimentos, sobretudo quando você tem esses procedimentos numéricos em que você não consegue otimizar os dados diretamente, fazer o teste Q quadrado de aderência da distribuição é bastante razoável. De fato, em estatística espacial, a gente faz isso o tempo todo, porque as distribuições são extremamente cabeludas. Mas isso daqui eu posso usar essa estatística, eu poderia usar a estatística Q, né? Se eu quisesse definir Q aqui como sendo XOBS menos N vezes θ, tudo isso, botão errado, ao quadrado dividido por N. Toma cuidado porque o R não interpreta. Se você botar aqui N vezes θ depois da divisão, ele vai achar que é dividido por N multiplicado por θ. Tá? Então tem que usar um parêntese aqui. Mas se eu fizer isso daqui, e se eu fizer a soma, né? De todos, o botão errado, se eu fizer a soma de todos os termos, a minha Q dá zero. É porque o meu θ o meu θ aqui é o θ individual, né?
o meu estimador quando a coisa é diferente é n sobre c, né? Então aqui é dividido por n sobre c. Esse é o esperado, de fato, ou seja, o número esperado é 7,5 em cada célula. E aqui o R recicla esse 7,5, então se eu calcular aqui, isso dá 0,13 e a probabilidade de uma Q quadrado ser maior do que Q dá exatamente a mesma coisa. Não deu uma mudançazinha. Mas aqui tudo bem, esse cara tem um elevado a n, é razoável. Eu acho que na verdade ele deve ser equivalente. Essa mudança numérica que a gente tem aqui provavelmente é precisão de ponto flutuante falhando. Mas vocês vão ver isso em computação. Ok? Aqui tem uma coisa legal. Eu já tinha até feito aqui embaixo. Aqui eu fiz com NC direito. Tem uma coisa legal que é a seguinte. Onde que eu tô? Deixa eu tirar essa folha esta. Deixa eu voltar no Shorno. Que é o seguinte. Eu quero calcular a probabilidade dessa estatística aqui. Deixa eu encontrar uma versão dela. Eu quero calcular a probabilidade dessa estatística ser menor do que um lambda zero. E eu não sei a distribuição dessa estatística, né? Mas eu quero que a probabilidade desse cara aqui seja alfa, né? Eu quero. Isso daqui produz minha região crítica. Região crítica. Outra possibilidade é contar todas as configurações possíveis de x, e né, eu poderia contar todas as configurações possíveis de x e contar o número delas tais que e somar termos tais que lambda estrela seja menor que lambda zero. Então isso daqui também é um procedimento em que a gente está usando aquela distribuição exata, né? Se vocês lembram do curso de noções também, que a gente fazia a distribuição hipergeométrica, a gente encontrava para um caso discreto a distribuição exata, simplesmente contando todas as tabelas com configurações vezes, claro, as tabelas com as probabilidades de cada tabela acontecer, né? Que é o que está acontecendo quando a gente olha a razão de verossimilhança, e isso vai produzir um p-valor para a gente. É só contar quantas delas são mais extremas do que a configuração que a gente observou. E aqui, por exemplo, se eu fizer usando esse pacote RCPP Algos, eu posso chamar aqui essas composições. Eu estou contando, olha só, se eu tivesse dados binomiais, multinomiais, perdão, quantas configurações possíveis eu teria de 4 categorias, em que 30 indivíduos são alocados aleatoriamente entre elas. Então eu teria 30 indivíduos na categoria 4, ou 21, 29 na categoria 4 e 1 na categoria 3, ou 28 e 2. Então isso daqui é um pacote que calcula todas as combinações para a gente, e o que eu posso fazer é, nesses resultados em todas as combinações, eu aplico a razão de verossimilhança, e isso daqui, esse z, agora, ele me dá o que seria a distribuição da razão de verossimilhança, em algum sentido. Na verdade, aqui, em vez de histograma, eu acho que eu vou botar a densidade de z. O BW ficou uma bomba, deixa eu ver.
eu vou tentar suavizar aqui um pouquinho. Ah, Aqui, obviamente, Z é um número maior que zero, então essa densidade está incorreta, mas a distribuição de Z, considerando as estatísticas, todas as configurações possíveis na multinomial, é alguma coisa assim. Então, é só contar o número de caras que são compatíveis que você obtém isso daqui. Tá? Mas a gente não vai fazer inferência não paramétrica, então pode tirar isso daqui não precisa se preocupar. Eu só queria mostrar para vocês, porque o livro às vezes fala, se a sua variável aleatória é discreta, você pode comparar todas as configurações compatíveis e contar o número que não se encaixa. É verdade, você pode, mas o resultado seria algo parecido com o que a gente fez. Mas na prática aqui é mais fácil você uh, simplesmente fazer menos duas vezes a razão de verossimilhança. Mais fácil, menos 2 log de lambda, isso daqui vai ser Q quadrado com C menos 1 graus de liberdade. Então, quando vocês forem fazer testes não paramétricos, provavelmente essa estatística que vocês vão usar. Essa daqui, claro, no contexto de amostras pequenas isso pode ser interessante, mas para qualquer coisa com mais do que 30 observações, o teste de adesão melhor é esse. Tá? Então vocês podem fazer isso em geral. E aqui o fato de que você está estimando os parâmetros dessa F, de novo, se for assintótico, também não tem problema, vale pelo teorema de Slutsky lá. Então você pode estimar esses caras, estimar essas probabilidades, aplica o estimador de máxima verossimilhança e constrói um teste de adesão para verificar se a hipótese nula da distribuição é de fato razoável. Mas como eu falei já em outras vezes, em geral a gente não quer testar coisas em cima de coisas, né? Então não adianta. Você fez um teste de hipótese para média, não vai fazer depois um teste de hipótese para normalidade, né? Você poderia usar os quantis da normal aqui para verificar a adesão, mas aí você vai estar fazendo double dipping, né? Que o Seinfeld, vocês não assistiram Seinfeld, Seinfeld é antigo até para mim, mas a double dipping é quando você vai lá e molha o biscoito duas vezes no patê, né? Você não pode molhar o biscoito, morder e depois molhar de novo, que você vai encher de baba no patê que você está compartilhando. De certa maneira, eu não sei porque eu dei esse exemplo idiota, mas a gente vai mostrar que isso está relacionado com descobertas falsas e com o tal do Phishing Expedition. Eu ainda quero dar uma aula sobre descobertas falsas e o problema de correção de Bonferroni. Eu não vou chegar a falar de outros métodos, né? Tem FDR, tem o Q velho do Story, tem a correção do FDR do Benjamin Hochberg, do Bradley Efron, todos isso são relevantes, então quem está fazendo consultoria para médico certamente está ouvindo falar disso, porque eles precisam, mas a ideia é sempre essa, de que se você está fazendo um teste de hipótese para uma coisa e depois você pega o mesmo conjunto de dados e faz um teste de hipótese para outra coisa, depois para outra coisa, em conjunto eles não mantêm o erro do tipo 1 inferior a 5%, né? Em conjunto você está inflando essas coisas. E a gente vai falar a respeito disso e vai falar da correção de Bonferroni. Tá bom, gente? Então veio a mensagem lá da PRG enquanto eu estava gravando a aula. Estava começando a gravar a aula dizendo que a greve acabou. Vamos ver se acabou mesmo. Eu vou escrever para vocês a gente planeja como a gente vai encerrar esse semestre. Eu vou viajar semana que vem, então eu estou realmente com a viagem na cabeça e depois quando eu voltar a gente discute isso em detalhe. Ok? É isso, 1h50. Foi longa essa aula também. Tchau.